Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso canal Contabilizando o Conhecimento, o super canal do YouTube que esclarece as suas dúvidas na área contábil. O nosso canal é em parceria com a Ensicom e com a Medeiros em Paganini. Hoje o nosso assunto será permuta de unidades imobiliárias. Nós vamos dividir esse assunto em duas partes. A parte 1, que vai ser toda uma parte conceitual, com todas as legislações as mais comuns referente a esse assunto. E a segunda parte, nós vamos tratar da parte de contabilização dessa permuta. Bem, nosso assunto, ele é extenso e ele tem diversos entendimentos. Então, nós vamos tratar hoje dos cenários na área contábil, dos cenários na área jurídica e dos cenários na área fiscal. Vamos iniciar pelo cenário na área contábil. O cenário na área contábil é regulado pela Resolução 1154 de 2009 do Conselho Federal de Contabilidade. Lá menciona que as unidades imobiliárias de mesma natureza, ou seja, de mesma qualidade, quando são permutadas entre si, não geram ganho ou perda, ou seja, não seria considerado uma transação comercial, seria apenas uma troca, por exemplo, apartamento por apartamento. Já menciona que quando a gente tem unidades de qualidade ou substâncias diferentes, ela geraria ganho ou perda. Considerando a segunda opção, que são unidades de qualidade diferente, nós teríamos que mensurar essa receita pelo valor justo. E aí o valor justo seria o que a gente já conhece, que é o valor pelo qual esse ativo poderia ser trocado, né, no mercado entre partes conhecedoras e dispostas a efetuar essa transação, mas sem relacionamento entre elas. Bem, neste tipo de operação, a receita seria determinada pelo valor de venda dos imóveis ou terrenos recebidos. Muito excepcionalmente, quando você não puder mensurar esse valor com segurança, o que no nosso país não vai ocorrer, a receita deveria ser determinada com base no valor de venda das unidades entregues. Isso seria em último caso. Então, se eu tiver unidades sendo permutadas de mesma característica, contabilmente não teria ganho ou perda, não geraria operação comercial. De características diferentes, geraria. No caso da permuta do terreno, onde a gente tem como objeto a entrega de um apartamento a ser construído, para incorporar nele o prédio que vai ser concluído, ele deve também ser contabilizado pelo valor justo, como um componente na conta de estoque de imóveis a comercializar e uma obrigação no passivo. E nesse caso, à medida que a gente vai executando o empreendimento, a gente vai reconhecendo essa receita, com base, claro, no instrumento particular e num contrato relacionado a essas transações. Esses seriam os aspectos contábeis de forma bem direta. O outro aspecto seria o aspecto jurídico, que está regulado pelo Código Civil. Lá no Código Civil, no artigo 533, que inclusive o artigo bem enfatizado pela Receita Federal, ele trata da compra e venda e ele fala lá da troca. E ele fala assim: salvo disposição em contrário, cada uma das contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento de troca. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos cônjuges do alienante. Mas ele fala em troca. Então, a permuta seria um contrato onde as partes se obrigam reciprocamente a trocar uma coisa por outra, que, claro, é trocar dinheiro com dinheiro. Há, sim, uma transferência de domínio da coisa permutada, né? Então, quer dizer, eu tenho um apartamento, que é o nosso assunto, é permuta de unidades prontas, né? Ou de unidades em construção, apartamento por apartamento, não apartamento com terreno. Então, tratando dos aspectos jurídicos, haveria uma troca, né, de um bem pelo outro. E no Código Civil há ainda a permissibilidade dessa troca ter uma torna, que é uma diferença em dinheiro para uma das partes. Nos aspectos fiscais, a Receita Federal regula que a pessoa física, quando faz essa operação de permuta, ela não gera tributo, porque a pessoa física tem na sua declaração lá um bem, e aí ela vai trocar por outro bem. Então, na realidade, eu vou apenas descrever no histórico essa modificação. Então, o Regulamento do Imposto de Renda diz que não há incidência de tributação, apenas quando a pessoa física vender o bem permutado. Bem, claro que isso não vale para todos os casos, então ele exclui a incidência na pessoa física. Já na pessoa jurídica, a permuta de imóveis, portanto, da mesma forma que uma compra e venda, ou seja, a Receita Federal considera, desde o parecer COSIT de 9 de 2014, que seria compra e venda, e aí, portanto, teria que fazer a apuração dos tributos. Considerando essa equiparação, principalmente na área imobiliária, que não existia uma base legal que regulasse as empresas, principalmente tributadas pelo lucro presumido, somente pelo lucro real, que é a N 107 de 88, a partir do parecer normativo do COSIT, a Receita Federal começou a regular a troca de terreno por unidades imobiliárias. Bem, a conclusão que a gente chega, né, através do parecer do COSIT, é que o padrão das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, considerando o parecer do COSIT, deveriam fazer a apuração da base de cálculo dos tributos, se fizessem permuta de imóvel para efeito de incorporação imobiliária.
Bem, ressalta-se que nos termos das regras fiscais para apuração do lucro presumido, a base de cálculo é o valor da receita e não o lucro. Então, nesse caso aí, a gente teria que fazer uma avaliação a valor de mercado do valor do terreno ou do valor do imóvel que está sendo permutado e considerar o regime de competência ou regime de caixa. No período do recebimento do imóvel dado em permuta, né? E isso aí fica a opção do contribuinte para você pagar os tributos. Bem, nosso entendimento é que, considerando a norma contábil, considerando o Código Civil e considerando o parecer do COSIT, as empresas devem se atentar bem em relação a quando se trata de imóveis de mesma característica, ou seja, apartamento por apartamento. Vários tribunais regionais, decisões regionais, já têm decidido a favor do contribuinte neste caso, quando se trata de imóveis de mesma característica, o que também diz na norma contábil que também não haveria ganho comercial, não haveria, então, tributação. Então, nós sugerimos e orientamos que as empresas procurem atenção e verifiquem com os seus departamentos jurídicos para essa tomada de decisão, evitando ou minimizando ao máximo o risco jurídico, fiscal, de uma multa ou uma autodifração posteriormente. Bem, na próxima semana, vamos falar da contabilização da permuta de unidades e da contabilização da permuta de terreno por unidades a serem construídas ou prontas. Se você gostou do nosso assunto, deixe o like lá no nosso canal. Se você tem algum assunto para tratar conosco, tem alguma sugestão, estão aí os nossos canais. Até a próxima, pessoal!